Você não está sem foco. Você foi treinado a não ter foco. E o mais perigoso disso é que você não percebeu quando foi que isso começou. Talvez você ainda ache que o problema seja você, que falta disciplina, que falta força de vontade, que você é preguiçosa, preguiçoso. Só que a verdade, ela é bem mais profunda. O nosso cérebro, ele está funcionando exatamente da forma que ele foi condicionado para funcionar. Só que esse condicionamento, ele não foi pensado, na verdade, no teu crescimento. Ele foi feito pensando ali em prender a tua atenção. Existe uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias. Uma guerra pela nossa atenção. Enquanto você acha que você está apenas passando o tempo, alguém está treinando o teu cérebro, alguém está moldando o teu comportamento, alguém está decidindo como você pensa, sem você perceber. E isso não é teoria, isso aqui é prática, isso é neurociência aplicada ao comportamento humano. O teu cérebro, ele não busca propósito, ele busca recompensa. E quem controla a recompensa, controla você. Toda vez que tu abre aí teu celular sem perceber, toda vez que tu tá rolando aí a tela sem intenção, toda vez que você troca de tarefa no meio de algo importante, você não está decidindo, você está apenas reagindo. E quanto mais você reage, menos você vive com consciência. Então existe um sistema dentro do cérebro chamado de sistema dopaminérgico. E ele tem uma função muito clara, que é fazer você buscar aquilo que parece recompensador. Só que aqui está um detalhe que muda tudo. Dopamina não é prazer. A dopamina é antecipação, é expectativa, é o que te faz querer repetir algo antes mesmo de você viver aquilo de novo. Agora imagina aí o impacto disso no mundo atual, no mundo de hoje, onde você tem estímulos constantes, rápidos, intensos, infinitos. O cérebro começa a receber picos de dopamina o tempo inteiro. Quanto mais ele recebe, menos sensível ele fica. Isso se chama, na verdade, de dessensibilização. E quando isso acontece, coisas normais começam a perder valor. Tarefas importantes começam a parecer pesadas e tudo que exige esforço começa a ser evitado. É por isso que você pega aí o celular sem pensar, é por isso que você sente vontade de sair de uma tarefa ali no meio, é por isso também que você procrastina. Não porque você não quer crescer, mas porque o cérebro ele foi treinado a preferir o fácil. E aqui entra uma curiosidade que pouca gente conhece. O teu cérebro ele consome mais energia quando ele está focado profundamente do que quando ele está distraído. E como ele quer economizar energia, ele tende a te empurrar para o caminho mais fácil. E agora junta isso com um ambiente aí cheio de estímulos e você cria o cenário perfeito para perder, na verdade, o foco. Só que existe algo que é muito mais profundo acontecendo por trás disso, né? Porque você não está apenas perdendo foco, você está perdendo profundidade. Você já percebeu como que está cada vez mais difícil sustentar um pensamento por muito tempo? Como você começa a refletir, na verdade, sobre algo e em poucos segundos você já está pensando em outra coisa, o pensamento voa. Isso não é coincidência, isso é treinamento. Existe um conceito chamado de carga cognitiva, que é basicamente o limite de informação que o teu cérebro ele consegue processar. E hoje você ultrapassa esse limite constantemente, consumindo conteúdo sem parar, pulando de assunto em assunto, sem dar tempo para o cérebro consolidar aquilo que você está aprendendo. E quando o cérebro ele não consolida, ele não transforma informação em conhecimento. E sem conhecimento não existe clareza na tua vida. E sem clareza, você começa a viver no automático e repete. Viver no automático é perigoso. É perigoso porque você perde a capacidade de você escolher. Você passa somente a reagir. E quando você reage, você não constrói. Você apenas responde ao teu ambiente.
Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você se enxerga, tá? Você não procrastina porque é desorganizado. Você procrastina porque o cérebro associa esforço com desconforto e distração com alívio. E o cérebro, na verdade, ele sempre vai buscar o alívio. Então, toda vez que você evita uma tarefa difícil, que você pega o celular, você reforça um padrão. E esse padrão, ele vai ficando cada vez mais forte. Isso é neuroplasticidade. Os caminhos que você usa mais, eles se fortalecem. Os que você vai usar menos na tua vida, eles vão se enfraquecendo. Então, se você repete distração todos os dias, você está literalmente treinando o teu cérebro a ser distraído. Agora, olha o impacto disso na tua vida. Se você não consegue focar, você não consegue aprender profundamente. Se você não aprende profundamente, você não desenvolve habilidades. E se você não desenvolve habilidades, você não evolui. E isso começa a afetar todas as áreas da tua vida. Olha só o perigo disso aqui. Mais perigoso é que isso acontece de forma silenciosa. Você não percebe na hora, mas você sente depois, na frustração, na sensação de estar perdido, na falta de direção. Existe também um viés que intensifica tudo isso. É o viés de confirmação. O teu cérebro, ele busca provas para manter aquilo que você já acredita. Então, se você começa a pensar, eu não consigo focar em nada, ele vai reforçar isso, mostrando todos os momentos em que você se distraiu, ignorando completamente os momentos em que você conseguiu de fato ter um foco. E assim você começa a construir uma identidade que é baseada em falhas. E identidade é poderosíssima, porque você age de acordo com quem você acredita que é. Então, se você acredita que você é alguém sem foco, você age como alguém sem foco. E isso cria um ciclo difícil de quebrar, sabe? Só que aqui tá uma virada, porque você não é o teu padrão. Você é o resultado que você repete. Então, se você quer mudar o que você repete, você muda quem você se torna primeiro. Agora, presta atenção nisso aqui. Existe uma parte do teu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é responsável por decisões, por planejamento, por controle. E essa área, ela é diretamente afetada pelo excesso de estímulo. Quanto mais distraído você está, menos ativa essa região fica. E quanto menos ativa, mais impulso você ali se torna, sabe? Mais impulsivo você se torna. Isso explica por que você sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes você não faz. E não é falta de inteligência, é falta de ativação do sistema correto. Isso muda tudo, porque significa que o problema não está na tua capacidade, está no teu estado mental, está na forma que você está pensando. O estado mental, ele pode ser retreinado. Agora imagina isso aqui, tá? Você começa ali a reduzir estímulos e se você começa a criar espaços ali de silêncio, se você começa a sustentar o desconforto inicial, o teu cérebro, ele vai começando a mudar. Isso aqui não é teoria, isso é biologia. Existe um processo chamado de homeóstase, onde o cérebro, ele tenta voltar ao equilíbrio. Então, quando você reduz o excesso, ele vai se ajustando e a tua sensibilidade, ela volta. E quando a sensibilidade volta, coisas simples começam a fazer sentido de novo. Só que aqui está o ponto que quase ninguém aceita. No começo, piora, certo? Porque o teu cérebro, ele vai sentindo falta do estímulo. Ele te empurra ali para voltar para o que era. Ele cria ansiedade, inquietação, vontade de desistir. E a maioria, ela para aí. Mas quem entende, continua. E quem continua, atravessa. E quando atravessa, descobre algo que muda tudo. Que o problema nunca foi falta de foco, foi excesso de distração. Agora que você entendeu o que está acontecendo aí com a tua cabeça, com a tua mente, você precisa entender algo ainda mais importante. Você não resolve isso com força de vontade. Você resolve isso com reprogramação. Porque força de vontade depende de energia. E o teu cérebro ele já está cansado.
já está sobrecarregado, já está condicionado. Então, tentar se obrigar a focar só vai gerar frustração. O que você precisa não é se forçar mais, é lutar menos contra o cérebro, e começar, na verdade, a trabalhar com ele. É aqui que entra uma virada, né? Que pouca gente conhece, que tu não quebra um vício de dopamina, você o substitui. Porque o cérebro ele não aceita vazio, ele sempre vai buscar algo, preencher. Então, se você só tenta parar distrações, sem criar novas estruturas, tu volta para o padrão antigo. Por isso a maioria falha. Agora presta atenção nisso aqui. Existe um conceito chamado de janela de esforço, que é o tempo que você consegue sustentar foco antes do cérebro querer fugir. E essa janela, hoje, ela está extremamente reduzida na maioria das pessoas, tá? Talvez a tua esteja em 5 minutos, 10 minutos, às vezes menos. E o erro é querer sair de 10 minutos para 2 horas de foco. Isso não é evolução, tá? Isso é quebra de expectativa. E quando você quebra a expectativa, você desiste. Então, o caminho real, ele é progressivo, ele é estratégico. Você começa treinando pequenos blocos, 10 minutos de foco total, sem celular, sem distração, só você e aquela tarefa. E quando a vontade de sair vier, você não foge, você observa. Esse é o momento mais importante, porque é ali que você está literalmente reprogramando o teu cérebro. Cada vez que você sustenta esse impulso, você enfraquece o circuito antigo e você vai fortalecendo o novo circuito. Isso é neuroplasticidade em ação. Agora, uma coisa que vai mudar a tua forma de agir, que é o desconforto que você sente quando tenta focar, ele não é um sinal para você parar, tá? Ele é um sinal de crescimento. Só que você foi condicionado a interpretar o desconforto como algo negativo. E isso acaba te prendendo, porque toda evolução, ela passa pelo desconforto. Só que você está fugindo exatamente de um lugar, na verdade, do lugar onde a transformação ela acontece. Agora conecta isso com a tua vida. Quantas vezes você já começou algo importante e você parou no meio? Quantas vezes você teve clareza, mas não teve consistência? Quantas vezes você soube o que fazer, mas não conseguiu sustentar? Isso não é falta de capacidade, isso é falta de estrutura mental. E aqui entra algo muito importante. Pessoas focadas não são as mais disciplinadas, elas são as mais estruturadas. Elas criam ambientes que favorecem o foco, elas reduzem estímulos, elas organizam a mente, elas sabem como entrar, na verdade, em estado. Isso muda tudo, porque quando você entende como entrar em estado, você não depende de motivação, você acessa foco mesmo sem a vontade. Agora deixa eu te mostrar algo muito mais profundo. A tua atenção, ela define a tua identidade. Pega isso aqui. Aquilo que tu foca, você fortalece. Se você foca em distração, você se torna distraída, distraído. Se você foca em construção, você se torna construtor e construtora. Então não é só sobre produtividade, tá? É sobre quem você está se tornando todos os dias. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. Porque você não está apenas perdendo foco, você está se afastando da vida que poderia construir. Porque grandes resultados exigem profundidade. E a profundidade, ela exige foco. E foco exige treino. Agora imagine como seria a tua vida se você conseguisse sustentar a atenção. Se você conseguisse executar o que você sabe. Se você tivesse clareza mental, direção, se você tivesse a consistência. Imagina o impacto disso aí nas tuas decisões, no teu trabalho, na tua evolução, na tua confiança. Que aqui é uma verdade que quase ninguém fala. A confiança, ela não vem de você pensar positivo. A confiança, ela vem de evidência. E evidência, ela vem de ação. E a ação depende do foco. Então, é um ciclo, né? No fundo, o teu problema não é falta de confiança. É falta de execução consistente. E isso está diretamente ligado ao teu estado mental. Agora você começa a perceber o
tamanho disso, não é? Não é sobre produtividade. Isso é sobre controle da própria vida. E é exatamente aqui que a maioria trava. Porque ela até pode entender tudo isso, né? Só que não consegue transformar em prática. Sabe por que não consegue? Porque informação não muda comportamento, tá? Sistema muda, prática muda. Você pode assistir, sinceramente, milhares de vídeos, ter vários insights, sentir que agora vai. Só que se tu não executar o que tu aprende, nada vai mudar. Você precisa de uma estrutura no teu dia a dia. Senão você volta para o automático. Porque o automático ele é forte, porque ele já está programado. Então foi exatamente por isso também que eu criei o CMD, que é o Código da Mente Destravada. E não é como mais um conteúdo que tu consome que você esquece, tá? É um sistema diário. É um sistema dentro do template Notion, potencializado com inteligência artificial, pensado para te acompanhar na tua prática, no teu dia a dia, onde a mudança ela realmente vai acontecer. Então, um sistema para organizar a tua mente, recuperar o teu foco, executar o que realmente importa. Porque o que te falta, sinceramente, não é mais você saber mais e mais e mais, é você conseguir sustentar aquilo que você já sabe. E no CMD, você não depende de motivação, tá? Você cria clareza, direciona a tua atenção, transforma isso em ação todos os dias. Você começa a sair do caos mental para um estado de organização interna. Você sai da distração para a intenção, você sai da sobrecarga para a execução. Porque quando a tua mente está organizada, as tuas decisões melhoram. E quando as tuas decisões melhoram, a tua vida muda. E talvez agora você esteja percebendo algo que muda completamente a forma como você se vê. Que o problema nunca foi você, tá? O problema é o excesso. Você foi condicionado. Foi a ausência de um sistema, na verdade, que te guiasse ali no dia a dia. Só que agora você enxerga isso. Você não pode mais desver isso aqui que você aprendeu. E a única pergunta que fica é: você vai continuar vivendo no automático ou você vai assumir o controle da tua vida?